Você já sentiu o sangue ferver em suas veias, o coração bater descompassado e a respiração ficar curta bem no meio de uma conversa crucial? Prestes a dizer algo do qual se arrependeria amargamente no segundo seguinte? Imagine a cena. Você está tentando comprar um carro e o vendedor parece estar zombando da sua inteligência. Ou talvez você esteja na sala do seu chefe, pedindo aquele aumento de salário mais do que merecido, e de repente recebe uma crítica fria e injusta. Nesses momentos de alta pressão, a sabedoria popular sempre nos disse para deixarmos as emoções do lado de fora da sala, para sermos racionais, lógicos, calculistas e frios como uma máquina. Mas a grande verdade, a verdade crua e irrefutável sobre a natureza humana, é que somos seres biológicos. E tentar desligar nossas emoções é tão impossível quanto tentar parar os batimentos do nosso próprio coração apenas com a força da vontade. É exatamente essa premissa revolucionária que vamos desbravar hoje. Guiados pelos brilhantes ensinamentos de Roger Fisher e Daniel Shapiro no livro Além da Razão, ou, como traduzido em muitas culturas, O Poder da Inteligência Emocional. Esta obra não é apenas um manual para executivos de terno e gravata fechando contratos milionários em arranha-céus de vidro, é um mapa da alma humana. Um guia de sobrevivência para qualquer pessoa que precisa interagir, convencer e conviver com outros seres humanos, o que, no final das contas, resume a vida de todos nós. Acompanhe o meu raciocínio, pois vamos desconstruir a ilusão da racionalidade pura e mergulhar em um oceano onde as emoções não são obstáculos, mas sim os ventos que podem impulsionar o seu barco rumo ao destino desejado. Comecemos enfrentando o grande mito da supressão emocional. Pense em uma panela de pressão. Se você tapar todas as saídas de ar e aumentar o fogo da frustração, da raiva ou do medo, a explosão não será uma questão de se, mas sim de quando. Os autores nos contam a história de uma jovem profissional chamada Michelle, que decidiu pedir um aumento após descobrir que colegas recém-contratados ganhavam mais do que ela. Ela planejou tudo milimetricamente, prometendo a si mesma que falaria apenas de números, de lógica, de justiça, e que não deixaria nenhuma emoção transparecer. Mas, ao ser confrontada com a recusa dura do seu gerente, que interpretou seu pedido como um capricho, a armadura de gelo de Michelle rachou. A voz dela embargou, o tom subiu, a frustração transbordou e a negociação foi por água abaixo. O que Michelle não sabia é que as emoções, mesmo quando reprimidas, afetam nossa fisiologia imediatamente. Nossas mãos suam, nosso rosto ruboriza, nossa mente perde o foco e, de repente, não estamos mais ouvindo os argumentos do outro. Estamos apenas preparando nosso contra-ataque. Ignorar as emoções é uma estratégia falida porque elas são contagiosas. Se você entra em uma sala exalando tensão e desconfiança, a pessoa do outro lado da mesa vai espelhar essa negatividade antes mesmo de a primeira palavra ser dita. Portanto, a solução mágica não é suprimir, nem ignorar, e muito menos agir impulsivamente sob o calor do momento. A verdadeira maestria reside em entender as raízes dessas emoções e usá-las a seu favor. E é aqui que Fisher e Shapiro introduzem um conceito absolutamente libertador. Eles nos dizem que tentar decifrar cada emoção específica, seja a raiva, a tristeza, a euforia ou o ciúme, no calor de uma negociação, é como tentar contar as gotas de chuva durante uma tempestade. É exaustivo, confuso e ineficaz. Em vez de focar nas emoções em si, devemos focar nas 5 preocupações centrais que geram todas essas emoções. Pense nessas preocupações como as necessidades universais da alma humana. Elas são a apreciação, a afiliação, a autonomia, o status e o papel. Quando essas 5 necessidades são atendidas, emoções positivas como confiança, entusiasmo e cooperação florescem naturalmente. Quando são ignoradas ou pisoteadas, despertam o ressentimento, a fúria, o medo e a hostilidade. Entender e dominar essas 5 teclas é como aprender a tocar um piano sinfônico que harmoniza qualquer relacionamento. Vamos mergulhar profundamente no primeiro desses pilares, que é a necessidade humana vital de apreciação. Todos nós, desde o operário da fábrica até o presidente da República, carregamos dentro do peito um desejo silencioso e ardente de sermos valorizados, ouvidos e compreendidos.
A apreciação não é apenas dizer um obrigado vazio e protocolar. É uma ação profunda que exige que você veja o mundo através das lentes da outra pessoa. Imagine a história de Roger Fisher caminhando pelas ruas de Tbilisi, na Geórgia. Ele se encantou por uma bandeja de madeira que um artesão local estava entalhando. Roger, com a pressa típica de um turista, quis comprar a peça inacabada ali mesmo, oferecendo até mais dinheiro. O artesão recusou categoricamente. Roger quase perdeu a paciência, sentindo-se desrespeitado pela recusa. Mas, ao respirar fundo e aplicar seus próprios ensinamentos, ele percebeu que o artesão não estava apenas vendendo madeira. Ele estava vendendo a sua arte, a sua dedicação. Ao tentar comprar a obra inacabada, Roger estava, sem querer, roubando a alegria do artesão de finalizar sua criação. Quando Roger finalmente expressou sua verdadeira admiração, dizendo que queria levar aquela peça exatamente para lembrar de um homem que amava o que fazia, a mágica aconteceu. O artesão sorriu e aceitou a oferta. Isso é apreciação genuína. É encontrar o mérito no raciocínio do outro, mesmo que você não concorde com ele. Quando você está em uma discussão acalorada, o maior erro é focar apenas nos pontos fracos do argumento do seu oponente para destruí-lo. Se você fizer isso, o outro se sentirá atacado e erguerá muros intransponíveis. Em vez disso, seja um mediador. Procure ativamente o que há de válido e lógico naquilo que o outro diz. Diga frases como "eu entendo seu ponto de vista e vejo a lógica por trás da sua preocupação". Preste muita atenção, pois apreciar não significa concordar. Você pode compreender perfeitamente a dor e a lógica do outro, validá-las publicamente, e ainda assim manter a sua posição. O simples ato de fazer o outro se sentir verdadeiramente ouvido desarma as bombas emocionais e abre espaço para a colaboração criativa. Conectado a isso, entramos no segundo pilar fundamental, a afiliação. A afiliação é a arte de transformar um adversário do outro lado da mesa em um colega sentado ao seu lado, resolvendo um problema comum. Pense em um experimento fascinante de queda de braço feito com dezenas de negociadores experientes. As regras eram simples. Cada vez que você fizesse o dorso da mão do seu parceiro tocar a mesa, você ganhava um ponto. O objetivo era conseguir o máximo de pontos para si mesmo, não importando a pontuação do outro. O que aconteceu? A esmagadora maioria começou a lutar ferozmente, suando, tensionando os músculos, terminando com 1 ou 2 pontos no máximo. Exaustos pela rivalidade. Apenas uma dupla entendeu o segredo. Eles pararam de resistir e começaram a balançar os braços de um lado para o outro rapidamente, acumulando dezenas de pontos juntos. Essa é a essência sombria das negociações tradicionais. Nós entramos na sala presumindo que a pessoa à nossa frente é um inimigo que precisa ser derrotado. Nós nos focamos nas diferenças, nas ideologias políticas opostas, nas disputas passadas. Mas a afiliação exige que encontremos os elos de ligação. Pode ser algo estrutural, como o fato de pertencerem à mesma indústria, ou elos pessoais, como descobrir que ambos têm filhos da mesma idade. Torcem para o mesmo time ou enfrentam desafios semelhantes no trânsito. Reduzir a distância pessoal muda o tom da voz, relaxa os ombros e transforma o clima. Lembre-se da história de 2 líderes políticos de etnias opostas, um macedônio e um albanês, prestes a explodir em uma discussão violenta sobre refugiados de guerra. Eles não se ouviam, apenas gritavam suas próprias dores. Foi preciso que o mediador os fizesse parar e refletir sobre o que o outro realmente estava sentindo para que a hostilidade se transformasse em um diálogo produtivo. Construir a filiação não significa revelar seus segredos mais íntimos, mas sim criar um espaço seguro onde ambos se sintam parte da mesma tribo humana, enfrentando um desafio que precisa ser resolvido em conjunto. Nunca subestime o poder de um almoço informal, de um café nos bastidores ou de uma pergunta sincera sobre a família do seu interlocutor antes de abrir as pastas cheias de contratos. Avançando por essa jornada da mente, deparamo-nos com o terceiro pilar, que é frequentemente o epicentro de explosões emocionais devastadoras. A autonomia. A autonomia é o nosso desejo visceral de ter controle sobre o nosso próprio destino, de ter a liberdade de tomar decisões sem sermos coagidos.
Ninguém, absolutamente ninguém, gosta de receber ordens cegas ou de se sentir encurralado. Pense em uma advogada brilhante que viaja para encontrar o representante da outra parte. Tentando ser eficiente, ela leva consigo 2 assistentes e um rascunho de contrato quase finalizado. Ao chegar, o advogado da outra parte a recebe com frieza e hostilidade. Por quê? Porque ao trazer assistentes sem avisar e apresentar um contrato pronto, ela invadiu a autonomia dele. Ela tomou decisões que afetavam o processo sem consultá-lo. O antídoto para isso é uma regra de ouro na comunicação humana: sempre consulte antes de decidir. Isso não significa que você está abrindo mão do seu poder de veto ou da sua autoridade. Pelo contrário, ao perguntar o que você acha dessa ideia, ou como você abordaria esse problema, você está convidando a pessoa a co-criar a solução. Uma decisão imposta gera resistência, uma decisão co-criada gera comprometimento. Além disso, devemos ter cuidado para não limitar a nossa própria autonomia. Muitas vezes entramos em uma sala de reunião achando que somos pequenos demais, que não temos autoridade para mudar as coisas. Mas a autonomia é expansível. Mesmo que você não seja o tomador de decisão final, você tem autonomia de sugerir, de criar opções, de desenhar cenários inovadores. Nunca se coloque voluntariamente em uma camisa de força mental. Use a sua criatividade para expandir as possibilidades sobre a mesa e, ao mesmo tempo, respeite sagradamente o espaço de escolha do seu parceiro de negociação. Seguindo essa trilha de descobertas, chegamos a um terreno extremamente delicado e perigoso: o status e o papel. Esses são os últimos 2 pilares, intimamente ligados, que definem como nos vemos no mundo e como queremos que o mundo nos veja. O status não é apenas sobre quem tem o cargo mais alto ou a conta bancária mais recheada. Existe o status social, sim, mas existe também o status particular, que é a expertise de cada um em áreas específicas. Imagine a trágica história de um hospital onde um paciente com problemas cardíacos começou a passar mal durante a madrugada. A enfermeira, experiente e atenta, percebeu a gravidade e chamou o jovem médico de plantão, sugerindo a transferência para a UTI. O médico, sentindo seu status social e profissional ameaçado por uma subordinada, ignorou o aviso com arrogância, afirmando que ele era o responsável pelo diagnóstico. Horas depois, o paciente sofreu uma parada cardíaca irreversível. Essa tragédia ocorreu porque o médico não soube reconhecer o status particular da enfermeira, que, embora estivesse em um nível hierárquico inferior, tinha a vivência e a observação direta do paciente naquele momento crítico. Em qualquer negociação, disputar status é um jogo de perdedores. Se você tentar rebaixar o outro para se elevar, só colherá ressentimento e sabotagem. A verdadeira sabedoria é elevar o status do outro nas áreas em que ele realmente domina. Pedir um conselho é uma das formas mais elegantes e poderosas de reconhecer o status de alguém sem diminuir o seu. Quando você diz "você tem muita experiência nessa área, o que você me aconselharia a fazer?", você desarma o ego do outro e o convida a ser seu mentor, não seu inimigo. Junto com o status, vem o papel que desempenhamos. Muitas vezes, nos sentimos presos em papéis convencionais e burocráticos que sugam nossa energia, nos fazendo sentir como meras engrenagens de uma máquina. Mas nós temos o poder de moldar nossos papéis para que eles sejam gratificantes. Uma garçonete pode ver seu trabalho como uma tortura monótona, ou pode, como no exemplo do livro, usar esse papel para observar o comportamento humano e reunir material para o romance que está escrevendo, transformando a rotina em uma pesquisa de campo fascinante. Em uma negociação, se o seu papel de representante passivo está lhe causando frustração, expanda-o. Assuma o papel de um solucionador de problemas, de um construtor de pontes. E esteja atento aos papéis temporários que assumimos durante as conversas. Se o seu parceiro chega em casa exausto e só quer desabafar, ele precisa que você assuma o papel temporário de ouvinte empático. Se você assumir imediatamente o papel de solucionador de problemas e começar a dar conselhos não solicitados, a frustração será imediata, pois os papéis entraram em conflito. A sintonia fina das relações humanas exige que saibamos dançar conforme a música.
ajustando nossos papéis e reconhecendo os papéis dos outros a cada compasso da conversa. No entanto, mesmo que você domine a apreciação, a afiliação, a autonomia, o status e o papel, haverá dias em que a tempestade emocional será implacável. Haverá momentos em que a raiva cegará a razão, tanto a sua quanto a do outro. O que fazer quando a temperatura emocional atinge o nível vermelho de perigo? A primeira regra de ouro é: nunca haja no pico da emoção. Fischer e Shapiro nos alertam sobre o perigo de tentar desabafar ou colocar tudo para fora quando estamos furiosos. A catarse descontrolada, ao contrário do que muitos pensam, não alivia a pressão, ela joga gasolina na fogueira. Se você atacar a outra pessoa com palavras ásperas para aliviar sua própria tensão, você destruirá relacionamentos que podem levar anos para serem reconstruídos. É vital que você crie o hábito de monitorar a sua própria temperatura emocional. Quando perceber que o sangue está subindo, tenha um plano de emergência pré-estabelecido. Isso pode ser algo simples, como contar mentalmente até 10, focar na sua respiração, pedir uma pausa para ir ao banheiro ou mudar temporariamente de assunto, visualizar um lugar tranquilo ou simplesmente sentar-se de maneira mais relaxada pode enviar sinais ao seu cérebro de que a ameaça não é letal. E quando a explosão vem do outro lado? Quando é o seu parceiro de negócios, o seu cônjuge ou o seu cliente que está gritando e perdendo o controle? A pior coisa que você pode fazer é tentar argumentar logicamente com alguém que está dominado pela amígdala cerebral. A razão não penetra o escudo da fúria. Nesse momento, a ferramenta mais poderosa é voltar ao nosso primeiro pilar, a apreciação. Ouça. Apenas ouça. Valide a dor e a frustração do outro. Diga algo como: eu vejo o quanto isso é frustrante para você e entendo perfeitamente o seu desapontamento. Muitas vezes, o simples fato de a pessoa perceber que seu sofrimento foi reconhecido faz com que o balão da raiva murche quase que instantaneamente. Se a situação for insustentável, proponha uma pausa estratégica. Vejo que estamos ambos cansados e exaltados. Que tal pararmos por 15 minutos para tomar um café e voltarmos com a mente mais fresca? Mudar o ambiente, mudar a disposição das cadeiras de um formato de confronto frente a frente para um formato colaborativo lado a lado. Pode alterar radicalmente a dinâmica psicológica do encontro. A preparação é o grande segredo dos mestres. Muitas pessoas entram em negociações difíceis preparando apenas planilhas, dados e argumentos jurídicos. Elas esquecem de preparar a arena emocional. Antes de qualquer conversa crítica, pergunte-se: como eu quero que essa pessoa se sinta no final desta reunião? Como posso demonstrar que valorizo o tempo e a experiência dela? Como posso criar um ambiente de afiliação? Ensaiar mentalmente as suas reações diante de possíveis ofensas ou recusas fará com que você não seja pego de surpresa. E, acima de tudo, após cada negociação, reserve um tempo para refletir. O que funcionou? O que deu errado? Como as emoções ditaram o ritmo da conversa? Esse diário emocional mental é o que transforma um negociador comum em um verdadeiro sábio das relações humanas. Para concluir esta profunda reflexão, é fundamental compreendermos que não somos ilhas isoladas. Cada palavra que proferimos, cada expressão facial, cada silêncio carrega um peso emocional que reverbera naqueles ao nosso redor. O livro Além da Razão nos presenteia com a maravilhosa constatação de que não precisamos ter medo das nossas emoções. Elas não são falhas no nosso sistema operacional racional, elas são a própria essência da nossa humanidade. Ao abraçarmos as 5 preocupações centrais, paramos de lutar contra a correnteza e aprendemos a navegar com ela. Passamos a ver os conflitos não como campos de batalha onde um tem que perder para o outro ganhar, mas como oportunidades de resolver quebra-cabeças em conjunto, construindo pontes de respeito mútuo, liberdade e valorização. Da próxima vez que você se sentar à mesa de negociação, seja na sala de reuniões de uma grande empresa ou na mesa de jantar da sua própria casa, lembre-se de que do outro lado não há apenas um oponente, um cliente ou um familiar, há um ser humano repleto de medos, esperanças e desejos de ser valorizado, exatamente como você. Seja o pioneiro a estender a mão da empatia. Seja aquele que enxerga além da superfície fria da razão e toca o coração da questão.
pois é ali, no território sagrado das emoções bem compreendidas, que os verdadeiros e mais duradouros acordos da vida são selados.